Aula 35 do curso de Desenvolvimento Orientado a Componentes com OML, título Desenvolvimento de Software, etapa 7, a importar operações fornecidas. Então, nós continuamos com a apresentação da etapa 7, dessa vez com foco na importação das operações fornecidas. Vamos entender isso. Então, a etapa 7 é composta por 3 subetapas, como está aí colocado. Estamos trabalhando na especificação sintática das interfaces, e a especificação sintática das interfaces envolve 2 tarefas: a definição de portas, que já tratamos em aula anterior, e a definição de operações requeridas e fornecidas, que tratamos na aula anterior a essa e continuamos tratando agora. Bom, na aula anterior a essa, nós tratamos a tarefa 1, a definição das interfaces OML fornecidas dos componentes. Então, nós trabalhamos na especificação do componente definindo as interfaces OML fornecidas. Na tarefa 2, foco desta aula, nós queremos fazer o quê? Importar as informações lá das especificações dos componentes para a especificação do software. Então, trabalharemos editando, melhor dizendo, 2 especificações diferentes. Porque na tarefa 1, nós consultávamos a informação de uma especificação, mas editávamos apenas a outra, apenas a especificação do componente. Aqui não, da interface do componente, melhor dizendo. Aqui não, aqui nós vamos editar, modificar as 2 especificações, tanto a especificação da interface do componente como a especificação do software. Muito bem. Tarefa 2, então, importação das especificações das interfaces dos componentes para a especificação do software. Vamos lá. Passos. Passo 1. Incluir em diagrama de classes da especificação do software as interfaces UML identificadas e elementos associados aos tipos de parâmetros e de retornos das operações. Significa o quê? Que eu vou levar lá para a especificação do software aquilo que eu defini em cada especificação de interface de componente. Então, lá na especificação de interface do componente, eu defini as interfaces fornecidas associadas aos portos, mas só para aquele componente. Então, eu vou pegar de todas as especificações de todos os componentes com que eu estou trabalhando e vou levar essa informação, vou centralizar essa informação na especificação do software. E aí eu terei todas as interfaces identificadas como interfaces fornecidas, como nesse exemplo aí, que é o exemplo do livro. Muito bem. Não apenas as interfaces, mas também os tipos. E os tipos são o quê? São classes. Então aqui estão classes e enumerações também. Há uma enumeração no exemplo. Classes e enumerações, que são os tipos dos parâmetros e dos retornos das operações descritas nas interfaces. Aí também exemplo do livro. Então observa isso, naturalmente, em diagrama de classes, como eu já comentei. Novamente, diagrama de classes serve para quê? Serve para especificação das interfaces UML, serve para a especificação dos tipos. Então, classe aparece apenas como tipo. Da mesma forma como eu comentei isso no vídeo anterior. Muito bem. Passo 2. Passo 2, associar as interfaces UML identificadas, fornecidas, porque só identifiquei a interface fornecida até agora, aos componentes em diagrama de componentes. Então, novamente, estou dizendo aqui, eu vou copiar. Copiar para a especificação do programa orientado a componentes a informação inserida nas especificações das interfaces dos componentes. Então, aqui, só copiar. Vejam, o que eu botei na especificação de interface de cada componente, eu vou trazer isso agora para a especificação do software. Então, aí está. Então vejam, na especificação de cada componente aparecia apenas o componente e as interfaces fornecidas, então só estou concentrando a informação que eu já tenho na especificação do software. Então na especificação do software antes não apareciam essas interfaces fornecidas que aí estão. Muito bem. E aí eu vou fazer o óbvio. Passo 3. Associar as interfaces UML fornecidas em cada porto aos portos conectados como interfaces requeridas.
Isso é aquela ótica, né, que eu digo aí no final, fornecida de um lado da conexão, requerida do outro lado. Né? Então, se eu tenho dois componentes que devem estar conectados e eu identifiquei a interface fornecida de um lado da conexão, muito bem, esta é a interface requerida do outro, como é colocado. Né? Então, observem na imagem o componente da esquerda, que eu já havia identificado a interface fornecida. Muito bem, essa interface fornecida para o componente da direita, ela é interface requerida. Então, o meu componente da direita passou a receber o quê? As interfaces requeridas, a partir das conexões. Muito bem, farei isso para todos os componentes da especificação do programa. Bom, passo 4. Definir as interfaces requeridas que faltarem. Pô, como? Vai faltar alguma coisa? Pode faltar. Então, observação ali por último. Correspondentes à invocação de operações de artefatos reusados. Então, quando é componente conectado a componente, tranquilo. Eu defini fornecido de um lado, vai ser requerido do outro. Mas quando eu tenho conexão entre componente e artefato que não é componente, opa, pode ficar faltando. E é isso que eu destaco aí nessa imagem. Observem que os componentes aparecem agora todos com interfaces requeridas e fornecidas. As requeridas basicamente é cópia das fornecidas daqueles em que eles estiverem conectados. E o destaque em azul é o que? É a conexão com o NetGame Server. Puxa, NetGame Server eu não tinha a definição de interface fornecida. Então eu tive que ir lá e definir as interfaces requeridas, que são aquelas duas colocadas, destacadas pela seta azul aí na imagem. Muito bem, passo 5. Detalhar os tipos dos parâmetros e retornos das operações que não tenham sido tratados nas etapas anteriores. Então, aquilo que ficar ainda faltando, principalmente função ali dos artefatos, vou colocar esses tipos em diagramas de classes. E só uma última observação que eu coloco nessa imagem, diagrama de classes, classes que modelam os tipos não primitivos, claro, sabemos que usamos classes para isso, e aí ali entre parênteses eu coloquei como última observação que essas classes terão apenas métodos de leitura e escrita, não são classes, digamos assim, que executarão operações, elas estão aí apenas para conterem dados do nosso programa. Muito bem, e aí nós fizemos o quê? Estamos trabalhando na subetapa especificação sintática das interfaces do componente, na nossa etapa 7. Essa etapa é composta de duas grandes tarefas, definição de portes e definição das operações, que estamos trabalhando agora. Nesta aula nós tratamos a tarefa 2, já havíamos tratado a tarefa 1, e na próxima aula nós trataremos a tarefa 3, quer dizer, depois, naturalmente, que executarmos a tarefa 2 no nosso programa exemplo, que é o Pentágono. E essa aula nós encerramos por aqui.